tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. No mesmo capítulo, versículo muito conhecido daqueles que são pentecostais, verso 28, está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4 do Evangelho de João, versículo de número 14. Aleluia. João capítulo 4, versículo de número 14, está escrito assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, e o último versículo que vamos ler, verso 38 e verso 39 do capítulo 7 de João, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os que podem, fechem a Bíblia, coloquem ela num canto. Os que estão de pé, pegue na mão do irmão que está do seu lado, uma vez mais, por gentileza. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar ai. Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Só os pentecostais inundem esse ambiente de adoração, de glória. Aleluia. Deus é tremendo. Pegue na mão do irmão, aperte com carinho, não invalidando a oração do companheiro que já me apresentou, mas é um costume meu orar também, completando esta palavra. Feche os seus olhos. Pai, eu te glorifico uma vez mais. Te glorifico por este congresso, por esta tarde, pelos seus filhos que estiveram antes de mim, pela maravilhosa oferta, e te glorifico pelo coração do seu povo que está a ponto de explodir. Eu quero te fazer dois pedidos rápidos, ó Deus. O primeiro pedido é esse: eu quero que em nome de Jesus, se porventura algum demônio desavisado, Pai, resolveu entrar aqui em Camboriú exatamente na festa dos Gideões, eu vou ser complacente. Eu vou dar a estes demônios 5 segundos para saírem daqui, porque se não saírem serão alvejados pela glória do Senhor que estará descendo sobre nós. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito contigo no céu, eu gostaria que o Senhor abrisse a porta do palácio sobre nós agora e enviasse aqui uma comitiva alada de pelo menos 8 serafins, 8 anjos de fogo que refletem o brilho da sua glória. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna, um à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 serafins entre os irmãos que estão assistindo lá pelo telão. Quero 4 serafins dentro deste ginásio, e que eles comecem a sobrevoar este ambiente e a esparramar brasas de fogo tirada do teu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, queima ele agora. Meu Deus. Amém. Levante a mão para cima, faça dedo de profeta, aponte no nariz do irmão e diga para ele: se segure agora, porque Deus vai mudar a sua vida nesta tarde. Só quem acredita, jogue a mão para cima, dê um glória a Deus. Os que podem, tomem o seu assento. Aquele fundo musical deixe preparado aí, e vamos àquilo que nos interessa. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero nesta noite falar sobre a trombeta do avivamento. Diga comigo isso: a trombeta do avivamento. Todo crente salvo, todo crente que ama Deus, todo crente que tem inteligência, sabe muito bem, e não era necessário aqui redundar em palavras, aquilo que está acontecendo no planeta Terra. Sinais nos céus, sinais na terra, sinais na área socioeconômica, sinais na área política, tudo aponta para a vinda iminente de Jesus Cristo de Nazaré. Eu já posso ouvir pela fé os passos do Mestre que está voltando aí nas nuvens, daqui a pouquinho, para nos arrebatar.
O arrebatamento é algo que eu creio e tenho certeza aqui no meu coração, que não vou provar a morte. Eu quero ser arrebatado, sinto que vou ser arrebatado, e só aqueles que serão arrebatados comigo, levante a mão para cima e diga: eu vou também, pastor. Agora esse irmão que não levantou a mão, irmão, olha para ele e diz para ele: coitadinho de você, nem para levantar a mão tu presta. Mas nessa tarde o Senhor vai falar aqui conosco. Queridos, quando eu ouço a profecia do profeta Joel, quando eu abro Joel capítulo 2, capítulo 1, em todos os versículos deste livro, a minha alma quer sair voando. Eita, profeta de coragem, cabra macho de Deus, homem que teve a coragem de ser a veracidade de Deus no seu tempo, homem que soube ouvir como ninguém o eco da voz divina e repassou ao povo aquilo que os seus olhos viram através de um telescópio espiritual profético. Joel diz no capítulo 2 e verso 1: tocai a buzina em Sião, façam com que os moradores da terra eles fiquem todo perturbados aí ao ouvirem o toque desta trombeta. Logo no mesmo capítulo, pastor Júlio, o profeta vaticina aquilo que para nós é um dos sustentáculos da fé pentecostal. Ele diz que nos últimos dias Deus derramaria sobre nós do seu Espírito e da sua glória. A bem da verdade que eu poderia aqui invocar todo o cunho pentecostal e falar um pouquinho sobre escatologia, porque nós sabemos, aqueles que leem a Bíblia, que a efusão do Espírito dar-se-á, como está escrito aqui na íntegra, logo no milênio, onde toda a carne será alvejada pela presença de Deus, pastor Paulo André. Mas aqui nesta tarde, eu não quero me pegar em escatologia, mas peguei esse texto de Joel apenas para embasar aquilo que li no Evangelho de João. Eu creio que Jesus está voltando, e Ele vem para buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras, e quero aqui fazer um complemento meu. Ele vem buscar um povo seu cheio de fogo, cheio de glória, povo que ama o avivamento, que entende o avivamento, que quer o avivamento, que busca o avivamento, que não vive sem o avivamento, e que quando encontra alguém que não acredita no avivamento, se transforma num pregador para provar a pessoa que avivamento não é uma questão de mente nervosa, de crente doido que passou um tempo no hospício. Avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. Se nesta tarde você olhar para o irmão da sua esquerda, para o irmão da sua direita, e ele não esboçar reação nenhuma, se ele ficar com esse olho seco igual olho de coruja, com essa boca travada, língua de aço, boca de ferro, queixo de concreto, irmão, dá um grito no pé da orelha dele e diz assim: se quiser ser arrebatado com honra, glorifique o nome do Deus que fez os céus e a terra. Meu Deus, nesta tarde Deus vai elucidar alguns assuntos aqui na nossa mente, bispo Paulo Moura. Nesta tarde Deus vai falar conosco aqui o porquê que uns entre nós sentem e outros não sentem. Por que o irmão da sua esquerda já falou em anjo, ele quis voar, e o da direita está dormindo, só acordou porque bateu a cabeça na cadeira da frente? Por que um irmão grita extravado, você vê até a goelinha dele mexer dentro da garganta, e o outro fica parecendo uma estátua de museu paralisada? Nesta tarde Deus vai responder, e aquele que tiver vergonha santa no rosto vai ter que, em nome de Jesus, se desconjuntar na presença do mestre e deixar o Senhor tomar a sua alma. Aleluia. Ouça o que eu vou dizer aqui, e eu quero que você memorize esta palavra: sensibilidade. Diga comigo: sensibilidade. Olhe para o seu irmão e diga: sensibilidade. Há 2 semanas atrás, em Toronto, no Canadá, junto ao pastor Wagner, falamos sobre a sensibilidade, e o povo entendeu a mensagem. Eu acredito que você vai entender também. Queridos, eu sei que muitos devem estar pensando assim: poxa, enquanto o pastor Marco leu o livro do profeta Joel, eu entendi, porque Joel traz uma mensagem poderosa. Mas daqui a pouco ele leu no capítulo 4 do Evangelho de João a história da mulher samaritana. O que tem a ver a história da mulher samaritana com a trombeta do avivamento? Vou lhe dizer agora. A bem da verdade, o Evangelho de João, no capítulo 4, ele é pregado para pessoas que ainda não são crentes. É uma mensagem de cunho evangelístico, que pregamos ela no rádio, no jornal, pregamos em praça pública, com um megafone na mão e através de folhetos. A bem da verdade, muitos de nós pensam que o encontro de Cristo com aquela mulher foi apenas um encontro evangelístico para deixar marcado na história que o Senhor salva qualquer tipo de pessoa. Mas eu descobri uma coisa maior, bispo Alexandre. Eu descobri que o nosso Deus, quando Ele quer fazer uma coisa e quer nos dar um exemplo, Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Antes de falar a
revelação, eu quero te fazer lembrar daquela história do capítulo 4 de João. Lá vem Jesus caminhando com a sua comitiva, com a sua doce comitiva santa, junto aos seus discípulos. E Jesus estava agora caminhando já pelo deserto da Palestina, caminhando por aquele lugar quente, a terra do Oriente é muito quente. E de repente o Senhor se assenta em uma rocha, penso eu, digo eu, não diz a Bíblia, isso é um pensamento meu. E ele para debaixo de uma frondosa árvore, e os discípulos saem a uma distância da alvã para procurarem ali um método de levarem alimento para o mestre, ou arrumar uma casinha para ele se alimentar. Enquanto Jesus está sentado, ele se assenta em uma rocha bem próximo a um tanque. Ele se aproxima bem próximo a um poço chamado Poço de Jacó. E quando Jesus está ali observando aquele Poço de Jacó, e os transeuntes que por ali passavam e queriam água, no meio de todos os que passaram, o Senhor observa uma mulher chamada de mulher samaritana. A Bíblia não diz o nome dela, mas nós entendemos que era uma mulher diferente. Olhando a Bíblia, eu entendo algo ainda mais longe. Não era uma mulher feia, era uma mulher que tinha sua beleza, porque ela mesma confessou ao mestre que ela havia tido mais de um marido. E uma mulher, para conquistar 5 maridos, ela tem que ter alguma coisa diferente. Era uma mulher diferente, era uma mulher bonita, carregando em cima da sua cabeça um cântaro. E lá vem ela cantarolando pelo meio da rua, pelo meio da estrada. E quando ela chega bem próximo àquele poço de Jacó, ela pega o seu cântaro, ajoelha no chão, tira a água daquele lugar. E quando a água está sendo retirada, quando ela tira o cântaro de dentro daquelas águas, eu penso que Cristo olha para ela e observa aquela água límpida, aquela água potável, fresquinha, descendo pelo gargalo daquele cântaro e caindo no chão. E o Senhor estava vindo de viagem, estava com sede, estava cansado. Posso imaginar a fronte do meu Jesus banhada em suor, posso imaginar os seus cabelos sendo, os ventos brincando com os seus cabelos, e o Senhor respirando profundamente porque estava cansado de viagem. De repente, Jesus olha para aquela cena, e quando ele olha para aquela mulher e ele vê o cântaro com água, no momento ele olha para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber, dá-me um pouquinho da sua água. A mulher, ao invés de olhar para Jesus e olhar para o moribundo viajante que estava no caminho, cansado, ao invés de olhar para a sua fronte que estava suada, para o seu rosto cansado, para a poeira nos seus pés, não, ela olha para a roupa de Jesus. Pastor, como é que o senhor sabe que ela olhou para a roupa de Jesus? Porque ela o identificou como um judeu. O judeu vestia uma roupa diferente dos samaritanos, e todos nós sabemos que os samaritanos, embora fossem irmãos de sangue de Israel, eram inimigos deles, havia uma rincha há séculos passados, então eles não se entreolhavam. Mas cá para nós, a água é um dom de Deus, e a água é um dom que o Senhor deu, então não devemos negar água, nem para um mendigo, muito menos para um bandido, quando ir lá para Jesus que estava no meio do caminho. Ao invés dela olhar para a atitude de Jesus, para a necessidade, ela olha para a roupa, e quando ela descobre que ele não era um samaritano, que ele era um judeu, ela fecha o rosto, fica com a cara parecendo o irmão que está do seu lado aí, parecendo que foi batizado no vinagre. Olha para o rosto de Jesus e diz: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, de beber? Entre outras palavras, ela estava dizendo assim: o Senhor não tem vergonha na cara? O Senhor não tem brilho no rosto? O Senhor não vê que samaritano não conversa com judeu? Ainda mais eu que sou mulher, o Senhor é um homem, estamos sozinhos. Como é que o Senhor olha para mim e vem pedir água para mim? Eu posso imaginar a face de Jesus, e logo eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e dando um sorrisinho santo, um sorrisinho não de deboche, mas de alguém que já sabia o que ia acontecer. Eu abro um parênteses aqui, só para animar os pentecostais aqui, para eles não dormirem, para lhe dizer uma coisa: Jesus, quando estava na terra, não era apenas homem, ele era homem e também era Deus. Como homem, naquele momento ele estava tendo sede, mas como Deus, ele tinha água da vida para dar àquela mulher. E como Jesus olhou para ela, e Jesus enxergava além do normal, ele olhou para ela e ele já sabia no que ia acontecer nos próximos 5 minutos. E como ele já sabia o que ia acontecer, eu imagino Jesus já dando um sorrisinho e olhando para ela dizendo: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu, se tu soubesses quem te pede água, você me pediria água e eu lhe daria uma água que você beberia e nunca mais viria a tomar sede. Agora olhe para cá, eu posso imaginar e conjecturar que lá no alto céu, nesta hora, à direita de Deus Pai, está a figura santa do nosso mestre. Não um Cristo que ainda está crucificado, como na maioria das religiões, mas um Cristo que venceu a morte. Eu posso imaginar à direita do trono de Deus alguém cujos cabelos são brancos, os olhos são como chama de fogo, os pés como latão reluzente que saíra da fornalha, uma roupa branca no peito e um cinturão de ouro traçando ele, e da
na sua boca uma espada aguda de 2 fios, e posso imaginar esta figura mística, essa figura metafísica, olhando para Deus e já dando um sorrisinho, e os anjos talvez olhando para o outro, dizendo: por que Jesus está rindo agora, exatamente às 4 horas da tarde, em plena sexta-feira? Eu posso imaginar o Senhor dizendo: é porque eu estou olhando lá para os Gideões, e eu já sei o que vai acontecer nos próximos 5 minutos, e como eu sei que a minha glória vai descer naquele lugar, por antecipação eu já fico alegre. Só quem acredita nessa conjecturação desse pregador, por gentileza, jogue a mão para o céu e dê glória a Jesus. Aleluia. Mulher, eu tenho uma água para lhe dar, que se você tomar dela, você nunca mais terá sede. E outro sim, reticências. Esta água vai brotar dentro do seu interior em forma de uma fonte. Diga comigo: fonte. Não, eu não ouvi. 1, 2, 3. Só os homens. 1, 2, 3. As mulheres. 1, 2, 3. Todo o povo para memorizar. 1, 2, 3. Como você é inteligente, pegue a palavrinha fonte e coloque num canto do seu cérebro e deixe-me falar na sequência do texto. Daqui a pouco nós voltamos aqui. 3 capítulos depois, eu não sei quantos dias depois, se foi uma semana, se foi um mês, eu sei que não deveria ter passado muito tempo, está Jesus no capítulo 7, tendo um diálogo agora com os seus discípulos. Olhando ele para os seus discípulos, penso eu que os discípulos estavam olhando para Jesus em silêncio, um olhando para cá, todo ressabiado, Pedro com um bico desse tamanho, João, que era o mais emotivo, com a mão no bolso, chutando pedrinha, olhando para Jesus e fazendo... Você já viu aquelas crianças mimadas, que quando quer alguma coisa e o pai não dá, ela fica assim, é desse jeito. Eu imagino João desse jeito, eu imagino os outros discípulos olhando e conversando longe, e Jesus olhando para eles e logo pensando: o que esses meninos têm? O que é que aconteceu com eles, que eles estão cada um à sua maneira, no seu pensamento? Eu imagino Jesus chegando neles, falando: o que é que deu em vocês? E eu penso que Pedro se levanta, porque era o mais afoito de todos. Pedro diz: Senhor, eu vou tomar a palavra, porque eles aqui não têm coragem. Eu tenho. O Senhor fez uma coisa esses dias que deixou a gente um pouquinho triste. O que é que eu fiz, Pedro? O Senhor olhou para uma mulher samaritana, uma miserável de uma samaritana, uma desgraçada de uma samaritana, e o Senhor profetizou para ela, e o Senhor ainda prometeu para ela que se ela cresce, ela iria beber uma água que nunca ia ter sede, e do ventre dela ia nascer uma fonte. E Jesus diz: mas foi isso que eu fiz mesmo? Por que vocês estão assim? O Senhor falou isso para uma mulher que o Senhor nunca viu, e nós estamos com o Senhor há tanto tempo, e o Senhor nunca prometeu nem uma gotinha de água para a gente. O Senhor nunca prometeu nem uma xícara de água, quando de lá nascer no nosso interior uma fonte. Penso eu que Jesus olha para eles e dá outra risadinha daquelas, porque ele sabia o que ia acontecer na sequência, e olha para eles e diz: então venham para perto de mim, que eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Queridos, quando eu encontro uma pessoa que não me conhece, eu dou a ela o ponto de partida para uma experiência poderosa. Eu dou a ela o princípio da minha manifestação. Aquele que não me conhece e abre o seu coração para mim, eu reparto com ele o início de uma nova experiência e faço nascer neles uma fonte, porque a fonte é a origem. Aí Jesus olha para ele e diz assim: só que há uma diferença entre quem não me conhece e entre vocês que já me servem, porque quem não me conhece recebe apenas uma fonte, agora aqueles que me conhecem não recebem uma fonte, porque a fonte já extravasou e ela virou um rio de águas vivas, um rio de águas poderosas, um rio que por onde ele passa as coisas começam a acontecer. Nesta tarde eu não vou pregar como um pregador comum, mas serei profeta para esta geração. O Senhor manda dizer que de todas as experiências que você já teve com ele, nada se compara ao que ele vai começar a fazer na sua vida a partir de agora. O Senhor manda dizer que aqui neste país haverá uma avalanche de glória tão grande. O Senhor vai começar a sacudir os estados, as igrejas, e outro mais, ele não vai usar os heróis de costume, ele não vai usar as pessoas de nome e de renome. O Senhor vai começar a usar aqueles que são anônimos da sua casa, porque está na hora das coisas inverterem. Se aqueles que são grandes se corromperam, o Senhor vai começar a usar este pequenino que está do seu lado, e a glória de Deus virá sobre ele, e o Senhor o levantará.
isso. Levante a mão para cima e adore ao Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo, ouçam-me por favor. Fazem 16 anos que eu comprei uma briga com Satanás, e mesmo estando às vezes convalescido, às vezes estando prostrado no chão, às vezes saindo machucado, cheio de feridas, o Senhor tem me colocado de pé. E enquanto Ele me der saúde espiritual e saúde física, vou eu vaticinar contra todo tipo de frieza, contra todo tipo de corrupção eclética, contra tudo aquilo de mal que Satanás soprar contra a igreja. E nesta noite o meu desejo é que do Espírito que o Senhor me deu, Ele reparta com pelo menos todos os que estão aqui, para que esta nação conheça o poder da glória que há na sua vida. Eu comprei uma briga com Satanás. Eu não admito chegar em uma reunião, em um culto, seja ele onde for, e encontrar meia dúzia de pessoas que são frias, que são calculistas, que são pessoas que só enquanto estão pregando ou cantando que glorificam a Deus, e quando seu companheiro está pregando não ressaltam. Eu não aceito esse tipo de cristianismo que você tem, que você só sente Deus quando acha que tem que ser. Deus vai quebrar essas coisas. Escute, deixe-me fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui. O que é maior, a fonte ou o rio? A fonte ou o rio? Responda. Quem acha que é a fonte, diga eu acho. Quem acha que é o rio, diga eu acho. Então deixa-me lhe explicar. O rio é maior que a fonte. Diga ao seu irmão, o rio é maior que a fonte. Agora diga ao outro irmão, porém não há rio se não houver fonte. Com isto aqui eu abro um presságio na sua vida, que os demônios que mandaram nela já começam a arrumar as bagagens para ir embora. Com esta palavra, escute, com esta palavra eu quero dizer a você, que todos os que estão aqui lavados no sangue de Jesus, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, têm dentro de si a fonte. E esta fonte pode virar um rio nesta tarde. Esta fonte pode virar um rio neste tempo. Vai depender de você. Levante as duas mãos para cima e abra elas. Eu já vou pregar daqui a pouco, mas eu estou sentindo uma comunhão muito grande com o Espírito. Espírito Santo, eu quero agora que tu sopres uma brisa aqui, querido. Onde houver uma mão levantada, derrama sobre ele um bálsamo nesta hora. E onde houver um crente que quer sair da fonte e entrar no rio, que quer ter uma vida transmutada em uma vida de glória, onde ele estiver, impacta a vida dele já. Aleluia. Ouça, obrigado pelos pastores que se manifestaram, muito obrigado. Queridos, olha, é uma coisa muito séria. O que nós vamos falar aqui nesta hora vai transformar a sua vida. Escute, a trombeta do avivamento, ela tem que estar na sua boca e nos seus ouvidos. Você tem que estar apto para ouvir e ser sensível. Quando eu abro a minha Bíblia aqui nesses dois textos, eu descubro uma lei espiritual sem igual. Não existe aqui entre nós pessoa que não possa ser usada por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, durante 16 anos pregando por aí, pastor Leão, durante 16 anos ministrando, quantas e quantas vezes eu não vi pessoas chegarem diante de mim e me disserem assim: pastor, o senhor tem que entender uma coisa, o Espírito Santo respeita a personalidade da pessoa. O Espírito Santo, ele trabalha em cada um segundo o sentido do seu próprio intelecto. Só porque Freud disse que uns entre nós é fleumático e que outros são expansivos e sanguíneos, algumas pessoas dizem e conjecturam assim:
assim: eu sou uma pessoa introvertida, portanto não posso ser extravagante como são esses que pulam, saltam e plantam bananeira. Nem compensação, Satanás, ele toma parte nesse momento da vida da pessoa e começa a transformá-la numa pessoa um pouquinho menor no seu segmento. Se a pessoa está em uma igreja onde a manifestação do Espírito é bem pequenina, se está em uma igreja onde não há essa manifestação de glória, tudo bem, ela se acostuma, porque lá as pessoas pensam, raciocinam e fazem como ela. Agora, se a pessoa está dentro de um núcleo pentecostal, se ela está dentro de uma igreja pentecostal, eu penso que é muito triste para ela, porque todo mundo vai olhar para ela e vai dizer: aquele irmão é mais frio do que o outro, aquele é calculista, aquele é assim ou é assado. E eu descobri, lendo a Bíblia Sagrada, amado, que o Espírito Santo não é um espírito pequenino, como esses que descem em terreiro de macumba. O Espírito Santo nada a ver tem com Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Nega Velha, Preto Velho. O Espírito Santo não é espírito pequenino para descer no coração de pessoas que se chamam de cavalo, não. Ele é poderoso, ele não é um espírito assim, ele é o Espírito de Deus. Não desce sobre cavalo, desce sobre a ovelha do pasto do sumo pastor. Ele só se aposta daqueles que querem. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui: este Espírito de Deus, ele é claro, ele não pode forçar a barra. O Espírito Santo não força a barra. O Espírito Santo é um cavalheiro, é um gentleman, é amigo, ele é dócil, ele é frágil, é sensível. O Espírito Santo chega numa reunião como essa nossa, e ele não pode pegar uma pessoa na marra, ele não pode sacudir a pessoa na marra, porque senão ele infligiria uma lei espiritual que Deus não pode fazer, que é abusar do nosso livre-arbítrio. Amado, o Espírito Santo só se apossa, só credencia, só usa pessoas que querem ser usadas, pessoas que não tenham vergonha de ser usadas, pessoas que não tenham medo do que vão dizer as outras pessoas, pessoas que querem Deus e o resto é Baal, pessoas que estão aqui, não importa o tamanho do anel de formatura que tem no dedo, não importa o tamanho da igreja que está dirigindo, pessoas que querem fazer a diferença neste século. Existem dois tipos de pessoas entre nós, e eu sempre digo isso: aquelas que influenciam e aquelas que são influenciadas. É você quem decide quem você quer ser hoje. Quer continuar sendo Maria vai com as outras, você sempre será lá atrás um esquecido. Agora, se você quiser fazer a diferença, primeiro, convide o Espírito. Segundo, esteja preparado para apanhar, porque árvore que não tem fruto não recebe pedrada. O Espírito só usa homens e mulheres de coragem, só enche pessoas de fé. Dá uma olhadinha. Escute, não, pastor Marco, eu sou psicólogo, eu sou filósofo, eu sou teólogo católico, eu sou teólogo neopentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu ainda penso que Deus respeita o nosso tipo de personalidade. E se eu sou uma pessoa tímida, eu nunca vou extravasar, nunca vou pular. E se eu sou uma pessoa expansiva, então eu vou até virar piruleta. Então deixa-me dizer aqui para você, com provas, que isto é uma mentira de Satanás. É uma mentira de Satanás. Deus não usa uma pessoa porque ela é expansiva, ou deixa de usar outra porque ela é tímida. Vou te explicar o porquê. Porque o Espírito Santo tem a sua dose, e a sua dose pode ser dada a qualquer pessoa, em qualquer momento, desde que a pessoa deseje. Escute, eu penso que a minha mulher não está aqui em cima, né? Graças a Deus, senão ia apanhar. Está lá atrás. Ai, Jesus, cadê ela? Filha, cadê tu? Cadê minha esposa? Fica de pé ali, irmã de Deus, um beijo, eu te amo. Filha, não me bate não, tá? Não briga comigo, tá? Tá bom, eu te amo. Eu vou falar dela agora. A minha esposa é aquela moça querida que vocês viram. Sempre uma moça equilibrada, a irmã lá na roda. Sempre uma moça querida, estudante, professora formada, está no 2º ano de Direito. Aquela moça sempre equilibrada. E eu sempre fui esse Marco Feliciano que vocês estão. Eu já fui um pouquinho pior. Você imagina, eu era daqueles que fazia barulho na igreja sozinho por 500 pessoas. E não me arrependo disso. Não me arrependo. Não me arrependo, embora seja um homem preparado, estudado, sei falar um pouquinho muito bem os nossos vernáculos, mas eu não esqueço as minhas raízes. Nunca esqueça a sua raiz, companheiro. Essa mulher, e eu falava para a filha, você tem que gritar, você tem que pular, tem que entrar no reteté. E ela, não, Deus
sabe que cada um de nós é de um jeito. Eu sou assim, eu não preciso pular, não preciso gritar para ser igual a você. Eu adoro a Deus do meu jeitinho, eu falo em língua estranha do meu jeitinho, quietinho aqui. E eu comecei a pensar que era assim mesmo, porque ela é introvertida, ela é uma pessoa fleumática. Só que, irmãos, a coisa foi indo até que um dia o Senhor permitiu ela passar pelo vale da sombra da morte. Olha para o irmão e diga: cuidado, se não vem por bem, o vale da morte está te esperando aí na frente. Ela passou pelo vale da sombra da morte. Nessa época a gente ia para monte orar. Vamos orar, filha, no monte. Para que orar no monte? Para que orar na terra? Tem igreja, tem culto de oração na igreja, não precisa disso. Eu falei: tudo bem. E eu vou lá, botando a boca no pó, vamos orar. Um belo dia, ela passando por uma luta muito intensa, uma crise existencial, ela disse: filho, eu preciso vencer. Eu falei: o que você quer fazer? Ela falou assim: não dá para a gente ir no monte orar hoje? Eu olhei para ela e falei: o quê? Minha mulher pedindo para ir para o monte orar? Eu falei: me belisca para eu ver se eu estou acordado. A doutora, a professora, querer ir para o monte orar, com meia dúzia de crente tudo doido. Porque crente que vai para monte, irmão, não é normal da cabeça. Não é normal. Amado, se você tem uma igreja que tem um banco perfeito, tem um som perfeito, tem ar condicionado, tem de tudo, as pessoas são bonitas, tem logo depois lá fora tem uma cantina, você pode orar dentro da igreja. Agora você pega esse escrito, vai tudo no meio do mato, orar no meio do barro e sai de lá parecendo um tatu. Amados, é só Deus para levantar uma raça dessa nesse país. Aí sabe o que nós fizemos? Fomos no monte orar. E você já viu para ir em monte orar? Lá não era bem um monte, era uma fazenda. Então a gente tinha que pular uma cerca. E lá vai a gente acostumado, já pula cerca. E aquela cerca que tinha lá para entrar dentro de um vale que nós fizemos lá. Aí uma luta tremenda. E lá vem a doutora, né? Toda cheia de não me toque, pele limpinha, bonitinha, usando os creminhos dela, aquelas coisas. Tivemos que ir em dois, pisar de cá e levantar, porque ela não queria esbarrar nem nas flores que tinha lá, nem nas árvores. E aí quando nós chegamos no lugar que a gente orar, você sabe quem aqui já foi em monte orar? Levanta a mão aí. Entenderam o segredo disso aqui? Entendeu aí, pastor? Você que não deixa o seu membro ir orar no meio do mato, porque tem medo de se dividir, de orar para Deus tirar você de lá. Querido, quem te colocou foi Deus, então deixa o povo buscar. Sinto uma unção de Deus aqui. Ai, Jesus, se prepara, porque Deus vai começar a queimar a sua vida de uma maneira nova. Escute, todo mundo que vai orar no monte tem uma árvore pessoal. Cada um tem uma arvorezinha dele. Quem tem a sua arvorezinha lá no monte? A gente encosta nela, cantor Elias Silva, e ali a gente deixa todas as mágoas. A gente ora para Deus, mas a gente libera no tapa, no chute. E Deus, eu quero a minha bênção. A minha árvore lá no monte, quando eu vou chegando, ela começa a chacoalhar longe, irmão. Porque ela sabe que eu só vou para lá quando o negócio está sério, meu. E aí quando nós fomos lá, cada um escolheu o seu cantinho, no meio da penumbra, ninguém enxerga muito direito. E eu vi que a minha esposa, toda na dela, né, arrumou uma toalhinha, trouxe um lençolzinho, colocou no chão, ajoelhou quietinha. Todo mundo começou a gritar, a orar, e ela quietinha. E eu entrei no manto, né? E quando eu estou lá no reteté de Jesus, eu comecei a ouvir a adoração daqui, grito dali. E a gente já conhece o grito de todo mundo que está no monte. Só que de repente, no meio daquela turma toda, eu escutei uma voz diferente. Escutei uma vozinha falando: Deus, é isso que o Senhor quer? Então tá bom, eu vou dar. Será que é isso que está faltando? Então só quer ver eu gritar, só quer ver eu buscar, só quer ver eu saltar. Então ó, seja o que o Senhor quiser, eu só saio daqui quando a minha bênção chegar. Meu Deus, amados, se você nunca viu a sua mulher cheia do Espírito Santo, irmão, se prepara para sair correndo. Deus tomou essa mulher, pastor Alexandre. Deus tomou essa mulher, pastor Abílio Rocha. E ela começou a pular. Vocês conseguem imaginar aquela senhora, doutora, pulando no meio do mato, no escuro, e gritando, irmão, e dando cada rajada de língua estranha. Satanás deve ter arrumado a mala dela e mudou lá para o outro lado do continente.
começou a profetizar. Daqui a pouco Deus tomou em revelação, amados. Ela profetizou para todo mundo. Enquanto só faltava eu para ser profetizado, eu caí no meio do mato, irmão, escondi, porque eu não sou trouxa de entrar na frente da minha mulher profetizando, irmão. Ela me conhece, ela sabe tudo de mim. Eu sei que eu só voltei quando disseram: ela foi arrebatada. Cheguei lá, ela estava no chão, eu cutuquei assim, falei: tá dormindo, então agora eu posso chegar. Peguei ela, levei para carro, coloquei no carro, fomos para casa, ela dormiu. No outro dia, quando ela acordou, ela olhou para mim e disse assim: quanto tempo eu perdi? Já deu uma rajada de língua estranha e hoje é minha companheira, mulher de oração da graça. Sabe o que eu aprendi? Escuta agora vem o segredo. Levanta a mão direita, cata o irmão pelo ombro e chacoalha ele, diga: escuta aí, irmão. Sabe o que eu aprendi, pastor Zé Francisco? Que o Espírito Santo independe da condição intelectual do homem para usá-lo. O Espírito Santo depende que a pessoa esteja necessitada. Se você desejar e estiver necessitado, se prepara, porque hoje você não vai pular, você vai voar. Se prepara, porque Deus vai arrancar você do chão. Deixa Deus te tomar também. Busque a tua experiência. Ou da fonte. Ô irmão da fonte, escuta. A única diferença da fonte para o rio é essa: a fonte é gratuita. Diga comigo: a fonte é de graça. Agora o rio custa caro. Está disposto a pagar? Está disposto a pagar? Qual é o preço, pastor Marco? Luta. O inferno inteiro contra você. Centenas de membros de ministérios contra você. Homens que não gostam da graça e da manifestação de Deus perseguindo você. Irmãos da igreja deixando de te olhar. Você vai começar a se sentir um estranho lá no meio. Todavia, quando não houver mais um homem na terra para lhe ouvir e para ser seu amigo, descerá do céu o Senhor dos exércitos, e ele será o seu amigo. Diapasão do Espírito. Permita que o Santo Espírito de Deus encha o seu ser. Deixa ele encher a sua mão de fogo, os seus pés de brasa, o seu coração de glória, o seu corpo de azeite. Deixa ele transformar você numa bomba atômica humana. Deixa ele começar a usar a você para enfrentar o inferno. Deixa Deus mudar o seu ministério. Quer ser mudado? Todo homem e toda mulher de Deus que quer ser usado pelo Senhor tem que desejar o sobrenatural. Quando você olhar para o púlpito dos Gideões,
e ver homens pregando, mulheres pregando como os príncipes de Deus que pregam aqui, como pregou ontem a missionária Lana, pastor Nerildo Acioli, Benhur, pastor Djalma, e grandes homens que estão aqui, o pastor Gilmar que estará pregando. Quando você ver Deus usar pastor Gesiel Gomes e todos os homens e mulheres que você vê, saiba que todos eles têm uma coisa em comum, e não é a capacidade intelectual, porque se eu tivesse 1/10 do que tem o pastor Gesiel Gomes, eu estava feito. Se eu tivesse 10% da voz que tem Lana, eu gritaria mais do que grito. Então, o que nós temos em comum, bispo que estará pregando aqui nessa festa também, se eu tivesse a unção que esse homem tem para curar os enfermos, e o Senhor mostrar o que está oculto, eu não seria o que sou, seria muito mais. O que nós temos em comum não é o que está aqui, o que nós temos em comum é o que está aqui. São homens e mulheres corajosos, são homens e mulheres que ousaram fazer a diferença, ousaram enfrentar a ira do rei e enfrentar Satanás cara a cara. Se você nessa noite quer ser usado, larga a mão de ser frouxo, larga a mão de ser Maria, vai com as outras e entra neste exército. Meu Deus, você crê em visão? Quem crê em visão? Pois eu vejo a figura de um homem de branco entre nós, não no meio do povo, mas sobre o ar. Só que a sua roupa branca não é roupa de médico, é uma roupa de um grande general. E nesta noite os olhos dele estão fixos em você. E ele vai levantar a sua vida hoje, queira o diabo ou não. Ele está indo no seu ouvido e sussurrando no seu ouvido, dizendo: é você. E a única coisa que ele pede é essa: deixa a fonte jorrar. Deixa jorrar. Deixa jorrar até virar um rio. Deixa ele te tomar, tira o pé do chão, glorifica, pula, santa, dança. Deixa ele te tomar. De espadas acima deste ginásio, demônios travando uma luta contra os anjos acerca da sua vida e da sua existência. Eles querem tomar a posse legal da sua vida, mas hoje o Senhor entrou com providência. Satanás vai beijar o chão, vamos nocautear o inferno. A geração do avivamento está chegando, você faz parte dela. Plataforma ali, Jesus, naquela plataforma, onde houver alguém que o Senhor vai usar com poder diferente nesta hora, derrama, sacode e queima.
fonte. Aproveita para deixar a fonte jorrar. Traz ele para cá, irmão. Deita ele aí no chão. Há uma unção do Senhor sobre nós. Deus está tomando os crentes. Jesus, começa a arrebatar, Pai. Começa a arrebatar. Mostra o seu poder. Derrama sobre nós. Aqui, irmãos, está sentindo queimar isso aqui, Fabiano? Meu Deus do céu, homem, é claro que eu te ouvi. É claro que eu te chamei. O tempo, embora não pareça oportuno, mas eu vi o que tu me pedistes na madrugada deste dia. Eu te enxergo sim. Eu não lhe dei a nação como tu me pedistes ainda, porque estás em fase de preparação. Ainda habitas dentro de uma fonte, mas hoje eu te ajudo a sair dela. Serás usado neste planeta, e eu te dou uma experiência sobre-humana agora, e tiro você do chão, porque eu te convido para fazer parte deste avivamento final. Receba a minha glória. Há uma unção de Deus aqui para transformar vidas. Sai de dentro do rio, irmão. Salta de dentro dele hoje para as nações. Peça. Não tenha medo. Não olhe a profundidade. Não meça. Vem. Se entrega cegamente. Há um espaço para você. Há um espaço neste planeta para um homem ou uma mulher que queira fazer a diferença. Eu disse o ano passado aqui e retorno a dizer hoje: nós não temos na nossa nação 10 homens e mulheres que sejam conhecidos a nível nacional. Os poucos que existem, a nossa agenda é concorrida quase que a briga no tapo. Nós recebemos no último mês que se passou 2.700 convites em um mês para pregar. Não é porque o pastor Marco é um bom pregador, eu reconheço isso, não sou o melhor. É porque existem poucos que querem. E a outra turma que existe, estão no anonimato, e tem um monte deles aqui. E eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez essa noite por você, que é pregador e ainda não teve uma explosão no seu ministério. Antes de terminar, eu quero todos vocês em pé aqui, daqui a pouco, porque nós vamos repartir contigo da mesma unção que o Senhor deu. Este país será sacudido pela glória do Senhor. Eu profetizo que na nação brasileira haverá dias que não vai sobrar demônio nem para descer em terreiro de macumba, porque os demônios vão ter que se mudar para outro continente, porque Deus levanta hoje alguém que ouve o toque da trombeta do avivamento. Se tu crê nisso, glorifica. Segura um pouquinho. Podem se assentar, senhores. Daqui a pouco eu termino. Ouça. Meu Deus. Pastor Cicino, Deus está aqui. Escute aí. Pastor, é uma obrigação ser espontâneo, expansivo,
saltitante, fervoroso. Não, não é. É uma opção. É você quem opta. É você quem escolhe o que você quer ser. Se você acha que o seu cristianismo está bom, Deus vai colocar um ponto final. Amém. Deus respeita você. Deus respeita o seu ministério, companheiro. Deus respeita a sua maneira de ser. Deus não vai forçar a barra. Agora, quando Deus encontra um que tem coragem, quando Deus encontra um que quer pagar o preço, que quer ser diferente, irmão, só que ninguém consegue tirar esse homem debaixo da mão de Deus mais. Deixa eu dizer uma coisa: quem está na presença de Deus, homem não pode te queimar, ministérios não podem te queimar, o diabo não pode te queimar, só pode queimar você, Deus. Pastor, mais nem menos. O que é que você é? Um homem de Deus ou um saquinho de pipoca? A quem você teme? A homem ou a Deus? Quer fazer a diferença? Enfrente o seu inimigo de cara a cara. Não tenha medo dele. Pastor, olha, o diabo tem poder, tem, mas do meu lado está aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Um dia desses, estava viajando, pastor Cizino, e eu sempre ouvi falar do Dr. Billy Graham. Os pregadores aqui conhecem o pastor Billy Graham? Já ouviram falar dele? A fama desse homem, o pregador mais reconhecido do século, homem que é conselheiro de reis, presidentes, o maior pregador da história vivo hoje, chama-se Billy Graham. Embora esteja com uma doença, estado degenerativo, mal de Parkinson, ainda é uma reserva moral e íntegra do cristianismo. Me falaram tanto desse homem que eu disse: eu quero vê-lo pregar. E eu consegui uma fita de vídeo dele pregando em Amsterdã, e eu fui ouvir o pastor Billy Graham pregar. Um ginásio com pelo menos 100 mil pessoas. Eu disse: deve ser um ótimo, exímio pregador para juntar tanta gente. Aí quando chamaram o Dr. Billy Graham ao microfone, ele começou a pregar assim: meus irmãos, boa noite. Deus quer fazer uma obra na vida sua. Deus vai te usar. Ele abriu um texto de Zaqueu, que diz: já vai Jesus andando por uma cidade, ele olha para uma figueira brava e está Zaqueu. E ele diz: desce, porque me convém pousar na sua casa. E aí ele olha para o povo e diz assim: quantas pessoas aqui estão em algum tipo de árvore? Quantos estão na árvore das drogas? Quantos estão na árvore do adultério, da prostituição, do crime? E ele vai. Amados, eu confesso, com 15 minutos eu estava dormindo na frente da fita. Eu falei: Deus, esse é o maior pregador do mundo? Eu falei: que isso? Eu me arrependi. Esse é o Dr. Billy Graham, porque o assembleiano, ele é muito metódico. O pregador tem que ser bom mesmo, senão ele não ouve. Ele tem a pachorra de dizer: eu não escuto qualquer coisa. Quando eu ouvi ele pregar daquele jeito, quando eu já ia desligar a TV, ele disse assim: eu quero saber agora quantos querem descer da árvore e se encontrar com Jesus, porque Jesus quer ir na sua casa hoje. Assim, pastor Silvio, simples. Quando ele faz o apelo, irmãos, num ginásio com 100 mil pessoas, 60 mil pessoas descem aos gritos. Homens com brinco aqui e aqui, mulheres prostitutas, mal vestidas, pessoas doentes, vêm descendo aos prantos, aos gritos, se jogando no chão, no gramado do estádio de futebol, dizendo que queriam Jesus. Eram 60 mil homens e mulheres que não conheciam a Cristo, e ouviram um pregador simples pregar. Quando eu vi aquilo, eu disse: Deus, o que é que esse homem tem? E o Senhor disse para mim: sensibilidade, intimidade com Deus. A unção não desce pelo grito do pregador, não é pelo sopro da boca do pregador, porque pregador é homem. Maldito seja o pregador que bate no peito achando que é o bambambam de Jesus. Eu dizia isso ontem a um pregador, nós ficamos até tarde conversando, dizendo: olha, se tirar o seu conhecimento e o conhecimento que eu tenho, ou melhor, deixando os nossos conhecimentos e tirar a unção e a graça, nem se a gente pagar o povo que ouvir a gente pregar. Todo mundo fala: o que é que esse homem tem, o que é que esse menino tem que prega desse jeito, as portas estão abertas. Eu sei que eu sou um pregador simples, a mensagem não é poderosa, mas eu tenho uma coisa que muitos de vocês não têm: eu tenho intimidade e sensibilidade com Deus. Deus
está procurando alguém que queira ser sensível. Pode ser você. Outro dia, estou eu ouvindo um outro pregador pregar, Benny Hinn. Quem já ouviu falar de Benny Hinn? Ele estava pregando no estado de Connecticut, Estados Unidos. 200 mil pessoas ajuntadas. No púlpito tinha 5 padres, bem vestidos. As povos de outras religiões todos foram ouvir ele. E ele vai pregar. Ele pega o microfone e diz: irmãos, eu estou cansado, eu posso pregar sentado? Ele diz: que isso, Jesus? O pregador pregar sentado? É doido. Tirou o púlpito, botou uma cadeira e sentou. Estou cansado. E começou a pregar, mesma coisa. Jesus é assim, assim, assim. Simples, sem grito, sem extravagância, sem conhecimentos paliativos teológicos, sem coisas que vêm inundar a mente da gente, dizer: poxa, isso não é um homem, é uma máquina. Aí no meio da sua pregação ele parou, ele deu um arrepio nele, ele fez assim, e ele disse assim à multidão: quiet please. Shh, quiet. E ele disse: close your eyes. Feche os olhos. E ele disse: I'm feeling the Holy Ghost in here. Estou sentindo o Espírito Santo aqui. Estou sentindo 200 mil pessoas. Isso. Feche os olhos, escute. Holy Spirit, thy welcome in this way. Holy Spirit, thy welcome in this way. Omnipotent Father of mercy and grace, thy welcome, this is praise. Holy Spirit, welcome in this place. Holy Spirit, some speak, vem, Holy Spirit. Só que quando ele começa a cantar São Espírito, bem projetinho, a multidão de 200 mil pessoas em pé começa a cair, tombar. Ele não joga paletó, nem soprou em ninguém. Ninguém consegue ficar em pé dentro do espaço. A câmera começa a filmar porque parece que está acontecendo um terremoto. Aí quando filma no público, estão 5 padres caídos no chão. Aquilo foi interessante porque eles tentaram ficar em pé para ele não cair. 2 saíram de gatinha, agarraram a perna do pastor Benihim, colocou o microfone e disse: bora lá, primeiro, o que está acontecendo? O que agarrou a perna dele disse: eu quero ser igual a você. Eu quero você. Aí o pastor disse: para isso você tem que ser pastor.
você tem. Ele tem uma fonte, você tem. Só que ele deixou a fonte virar um rio. E você, Marco, ainda não está no rio, a sua fonte está virando um laguinho. Porque a hora que virar o rio, amado, o Brasil será pequeno. Eu já conheço quase 40 nações no mundo, mas até é pequeno. E tem mais de 100 que eu ainda não fui. Quando o Senhor Jesus tomar você pela mão direita, não importa se você é uma pessoa estudada ou não. Não importa se você mora numa favela ou num palácio. Não importa se você é um famoso ou anônimo. Se tu deixares o Espírito conduzir o seu ministério, Deus vai. Está vindo uma onda da unção do Espírito para levantar guerreiros. Está vindo do céu uma onda de poder para levantar homens e mulheres cheios de fogo. Se prepara para ver coisas que você nunca viu, sentir coisas que você nunca sentiu. A igreja do arrebatamento é uma igreja de milagres e de poder. Só quem acredita nisso, tira o pé do chão para adorar. Meu Deus, segura aí, irmão. Cuidado aí. Jesus começou a arrebatar a pessoa. Agora escute, vamos ao fechamento do sermão. Quer que a sua fonte vire o rio? Quem quer? Levante a mão e diga: eu quero. Olhe para o irmão do lado e diz: se você não quer, o problema é seu. Diga: eu quero. E diga para ele: vê se amanhã não vai me perseguir, porque eu vou ser aquele que Deus quer que eu seja. Só quem acredita nisso adora. Lá atrás, perto da bandeira, Jesus, derrama sobre aquela turma a sua unção. Tira eles do chão. Tira a barreira do coração, tira a dúvida, tira o formalismo. Querido, você vai morrer com essa sua tradição. Tira o pé de dentro do rio, tenha coragem, a sua igreja está morrendo. Do que adianta ter um nome belo no meio de homens famosos e quando você levanta a mão para cima, demônio não se manifesta para sair, doente não é curado e crente não é batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, se não há sinais do seu ministério, rasgue a sua carteirinha nessa hora e vem de novo. Deixa o monte virar. Derrama até eles não aguentarem ficar em pé. Derrama. Pai, aqueles que não acreditam, deixa eles no canto. Deixa eles no canto com essa cara fechada e feia, com esse coração duro. Mas aquele pequenino que acredita, Pai, derrama a sua unção sobre ele agora. Faz ele ver o céu pelo lado de dentro. Já! Esse é o que deu aos missionários da última hora. Foi para isso que Deus levantou este culto.
Satanás se levanta, por isso que ele se levanta para derrubar, mas acaba sempre caído. Deus vai levantar a sua vida na sua igreja. Se prepara! Escuta, você quer? Pegue no braço do seu irmão assim. Segure aí no ombro do outro, no braço. Não cante ainda, Paulo, segure. Ouça, escute o que vai acontecer. Você aí fora, haverá uma avalanche nesse lugar. Jovens solteiros, pegue no ombro do seu irmão, no braço dele assim, ó. Vem cá, Paulo. Pega aí. Diga comigo, eu quero, eu preciso, me dá, Senhor, e eu prometo que vou lhe devolver com obras, com sinais, não vou ter medo, dar-te-ei a minha vida, o meu ministério, e serei usado na terra. Só quem acredita fecha os olhos agora. Terminar de orar, se segura aí, irmão, e cuidado para não machucar. Deus, da mesma unção que tu me deste, da mesma unção que tu deste aos homens e mulheres deste mundo, onde houver alguém escolhido aqui, dá um sinal, derrama unção sobre ele, até não aguentar ficar em pé mais. Já! É o tempo de avivamento. Impetuoso, irmão, não pare de adorar. Sopra vento, oh glória. Sopra vento, sopra vento.